Oi, pessoal. Hoje temos um assunto muito importante para tratar. Era para ser transmitido do Instagram da Carol, no Diabetes Home Guide. Vamos ver se a Carol entra aí. O Alessandro, Cidinha, oi, pessoal. Valdilene, a Marta, a Eni, a Luana. Nossa, quanta gente, que maravilha! Hoje tá animado aqui. Deixa eu só esperar a Carol entrar. Vou mandar um convite aqui, que hoje nós tínhamos um assunto muitíssimo importante para tratar do Instagram lá da Carol, mas não deu certo de transmitido dela, então eu vou chamar ela por aqui. Vamos ver se a Carol consegue entrar aí. A Fran, nós vamos falar de diabetes diabetes tipo 1 e dieta low carb, que o resultado é fantástico, mãe, fantástico. Mãe. Só um minutinho, gente. O papai, ele quer me dar aquele Danone com açúcar. Com açúcar não é legal. É um saudável, agora a mamãe não pode. Fui pega no flagra aqui, né? Aí, ó, a Carol tá entrando. Gente. Tudo bem, Carol? Fui pega no flagra. Tudo bem. Ai, que... Meu filho invadiu aqui e veio falar que o pai queria dar um Danone com açúcar pra ele. Ai. Tá, que pena que não tá funcionando. Que pena que não tá funcionando lá, mas tudo bem, né? Temos que lidar com as adversidades. Quer tentar de novo por lá? Não tá funcionando, tá dando por connection. Tá ruim. A gente faz outra, a gente vai ser obrigada a fazer outra, então, para transmitir. Tem muito assunto, tem 2 folhas. Opa, que beleza! Legal, então eu vou te deixar introduzir aí. Então, eu sou enfermeira, né? Eu tenho um filho com DM1, que é diabetes tipo 1, e ele foi diagnosticado com 4 anos de idade, hoje ele tá com 6 anos. E desde quando ele recebeu o diagnóstico, eu venho estudando e pesquisando sobre diabetes tipo 1 e low carb. E a minha ideia de usar a low carb surgiu quando eu estava ainda com ele no hospital, quando ele tinha acabado de receber o diagnóstico, e eu queria proporcionar para ele o melhor tratamento, já que não tinha cura, né? Já que a gente não tinha cura. Então, como que a gente pode proporcionar o melhor tratamento? E aí eu acabei descobrindo a low carb num dos artigos que foi publicado na Pediatrics. E descobri o grupo do Type 1 Grit e o Dr. Bernstein. E aí eu comecei a estudar mais, me interessar mais e ver os resultados na prática, né, com o meu filho. E eu tinha preparado, doutora Cristina, para começar... Eu não sei se eu posso utilizar o seu canal para fazer isso, mas eu tinha preparado, né? Então, eu tinha preparado para trazer alguns dados, porque assim, eu sempre gosto de trazer dados científicos para introduzir o assunto. Fica à vontade, pode me chamar de Cristina. Você é a sumidade aqui, Carol. Você é a sumidade aqui. Então, aí a questão... Kátia, mandar um beijo para a Kátia, nutricionista. Tá aqui nos prestigiando. Então, aí eu queria trazer a questão que é a seguinte, né? Eles fizeram um estudo que foi publicado em 2019, um estudo dizendo que de 2010 a 2012, a média da hemoglobina glicada dos pacientes era de 7,8. E aí, em 2016 e 2019, fizeram um estudo lá de novo com os pacientes e viram que a hemoglobina glicada a média estava 8,4. Com o uso de bombas e sensores. Para quem não sabe, o sensor, ele dá 300 pontas de dedo. É como se o sensor desse pra gente o resultado de... Se a gente fizesse furar o nosso dedinho 300 vezes para ver a glicemia. Ele não dá esse valor sem a gente ter que ficar furando o dedo, né? Então, quer dizer, o guideline prega que a gente tenha menos de que 7,5, certo? Para quem tem DM1. Então, as pessoas nem com o uso de bombas e sensores estavam conseguindo atingir
a meta que é do guideline, né? Das diretrizes. E o que já é uma meta ruim. E o que será que está errado? Entende? Porque a minha reflexão é para trazer a questão do seguinte. Será que o que está proposto para o DM1 lá fazendo os guidelines, ele consegue ter um bom controle? Será que comer de 40% a 60% de carboidratos, né, das calorias totais do dia, ajuda, né, vamos dizer assim, proporciona esse bom controle glicêmico que o DM1 tem que ter? E aí não é só esse estudo que eu tenho um outro estudo também que foi feito com os dados do DirectNet, que fala o quê? Que 50% das crianças passam mais de 12 horas do dia acima de 180. Porque a meta é de 70 a 180, né? E dizem que para a gente ficar no timing range, que é tempo dentro do alvo, a gente tem que ficar 70% entre 70 e 180. Só que as crianças, elas estão ficando mais de 12 horas do dia acima de 180. E passando, que já não é um alvo bom também. E passando... Que já não é um alvo bom. E passando acima de 205, 6 horas, mais de 6 horas do dia. Então, a reflexão que eu quero trazer aqui é por que, né? Vamos colocar assim. O diabético, ele tem que fazer que tipo de alimentação, na verdade? Vamos mudar a pergunta. Qual é o tipo de alimentação ideal para quem tem diabetes? Porque você sai do hospital sem essa recomendação. Sabe? Você sai perdido. O que eu vou dar pro meu filho comer? Então, é essa reflexão que eu queria trazer na live para quem está assistindo. Eu passo a pergunta agora para você. Engraçado a Carol falar que a gente está com esses dilemas em pleno 2020. Isso é muito curioso. Por quê? O Dr. Bernstein, que se tornou diabético no ano de 1946, aos 12 anos de idade, pelas minhas contas, hoje ele tem 86 por aí. Né? Ele vai fazer 86 esse ano. Isso, ele é de 1934, né? Uhum. Ele recebeu essa mesma recomendação equivocada que a Carol está comentando e seguiu. Ele já tinha 34, 35, 36 anos de idade e ele foi só colecionando complicações, coitado, teve todas possíveis e imagináveis, seguindo exatamente a recomendação da Sociedade Americana de Diabetes. Aliás, o médico dele, se não me engano, era presidente, não sei se da Sociedade Americana de Diabetes, mas era um médico importante dentro da diabetologia americana. E ele tem um perfil de uma pessoa aplicada, não é aquele paciente que tigrão, né? Que você fala as coisas, ele não faz. Ele tem extremamente, dá para perceber lendo o livro dele, que ele tem extremamente um perfil de pessoa aplicada. Então, tudo que era falado para ele, ele chegava na casa dele e punha em prática. Então, comer várias vezes ao dia, comer em torno de 50%, 60% de carboidrato da sua dieta. Por quê? Porque naquela época os médicos começaram a relacionar que os diabéticos morriam infartado, morriam de AVC e tal. Isso era culpa do colesterol. Então, prescreveram para ele uma dieta low fat, high carb. Né, que é o que a Carol está comentando aí, que a gente tem até hoje. Então, a impressão que dá é que a gente meio que parou no tempo, porque ele já divulgou essas informações, a gente já sabe, né? Já eu estou dando spoiler aqui, mas a gente já vai falar o que precisa fazer. Ele começou a divulgar isso na década de 70, né? Porque até então ele estava estudando e tal, mas a divulgação em massa começou na década de 70. Então, a gente já sabe, desde lá, quer dizer, demora um pouco para espalhar a notícia, que se você usar tudo que você tiver, tecnologia, insulina boa, a Carol estava falando aí dos devices, né?
super bons, mas isso tudo é a rede de apoio. Isso é a rede de apoio. A viga que segura o prédio é a alimentação. Por quê? O que o diabético não pode comer? O que o alérgico a camarão não pode comer? Camarão. O diabético não pode comer carboidrato. Então, se você pular o passo básico, não vai adiantar bomba, libre e o escambau A4, né? Voltar a bola aí para Carol. Exato. E partindo desse raciocínio, eu queria citar uma frase do Dr. Bernstein, que ele fala o seguinte: Big inputs make big mistakes, and small inputs make small mistakes. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se você come muito carboidrato, você vai ter que aplicar muita insulina. E a sua chance de dar um erro grande, né, nessa contagem, nessa dosagem de insulina, é muito maior do que você comer pouco carboidrato, de preferência de absorção lenta, e aplicar pouca insulina. Porque excesso de insulina causa o quê? Ganho de peso, síndrome metabólica, Alzheimer e câncer. E resistência insulínica. Aí daqui a pouco aquela insulina que você usou já não age mais. E você tem um erro, você pode aplicar insulina na barriga e depois, na hora do café da manhã, por exemplo, e na hora do almoço aplicar na barriga de novo, 29% pode variar na absorção dessa insulina que você aplicou. Então, você tem erro aí, você tem erro na contagem dos carboidratos, você tem erro no local de aplicação. Então, é só fazer lógico. Por exemplo, meu filho. Vamos imaginar. Meu filho vai comer uma macarronada normal, 80 gramas de carboidrato. Contamos lá, vimos no Fat Secret 80 gramas de carboidrato. Disso daí, a gente já tem um estudo falando que o erro é uma margem de 10 gramas de carboidrato. Se numa criança, 1 grama de carboidrato eleva 20, se a gente multiplicar por 10, é 200 miligramas, né? Que vai ter de erro. E pode ser para mais ou para menos. Então, ele pode ou morrer, ou ele pode ir hospitalizado com DKA. Vamos colocar os casos extremos, né? Que é a cetoacidose diabética. Os casos extremos vamos colocar, né? Se der erro nessa conta. Se a gente pensar. Então, qual que é a lógica de reduzir os carboidratos para o diabético? É diminuir a chance, não só do spike, né, de ter o pico da glicemia, mas diminuir a chance de erro. Diminuir a quantidade de insulina que você aplica. E não colocar a pessoa em risco. Imagina você aplicar um monte de insulina numa criança, que é super potente a insulina. Então, quando ele fala essa frase, assim, é muito, vamos dizer assim, se o carboidrato é o que mais sobe a glicemia, né, por que não reduzir? Sendo que a gente já é que assim, o pessoal fala, não é a principal fonte de energia o carboidrato, né? Tem essa coisa. É a principal fonte, gente, porque a gente não vai armazenar isso. A gente prefere o quê? O nosso corpo prefere armazenar a gordura, que nos vai fornecer muito mais energia do que estocar o carboidrato em si. E a gente pode converter, né, Carol? Tem a neoglicogênese, glicogenólise. Você não vai estar sem glicose se você não comer o carboidrato. Ela é tão essencial que o corpo não deixou nas suas mãos comer ou não. Ele sabe fabricar. Só que para um diabético tipo 1, se você coloca de maneira externa, né? Se você come, infelizmente, nós não, por mais que nós tenhamos evoluído na tecnologia, ainda nós não chegamos nem perto do que o pâncreas sabe fazer em termos de feedback com a glicemia. Por mais que tenha a melhor bomba do mundo, o melhor sensor do mundo, ainda a gente está longe do feedback super afinado que é pâncreas, glicemia. Por isso que a Carol está explicando que a chance de erro é enorme. Começa pela pele, pelo subcutâneo, pela absorção, pela conta. Então, é você querer controlar uma situação que é incontrolável. A solução é você não dar o problema para o corpo, não fazer ele ter que precisar de um monte de insulina, né? Uhum. E aí eu coloquei aqui alguns mitos, né?
Porque muita gente acha que vai comer carboidrato e vai ficar deficiente nutricionalmente falando. Como se o carboidrato ele fosse essencial pra gente. Só que hoje em dia a gente sabe, por exemplo, a maior dificuldade que as pessoas veem pra mim é, Carol, eu não consigo parar de comer frutas, por exemplo. Só que a gente sabe que as mesmas vitaminas, por exemplo, que vão estar lá nas frutas, a gente consegue consumir de carboidratos de baixo amido nos vegetais. Então, as pessoas têm essa questão também, por exemplo, eu vou ficar deficiente em vitamina C. Não vai ficar deficiente em vitamina C, porque você pode fazer uma limonada, nada te impede de você consumir frutas com baixo carboidrato. Então, assim, eu elenquei os mitos, né? Então, eu queria, assim, que você falasse dos mitos agora, né? Dos mitos da low carb. E é legal que você deu um gancho, eu vou começar pelo primeiro, que eu vou ficar sem vitamina C. Gente, quem precisa de muita vitamina C é quem come carboidrato, gente. Quem não come carboidrato, a necessidade de vitamina C despenca. Senão, coitadinho dos esquimós estariam mortinhos. Eles não têm vitamina C. Da onde que eles vão ter vitamina C lá? Eles comem basicamente carne gorda. Então, nas vias metabólicas de processamento do carboidrato é que a vitamina C ela é mais requerida. Ela não é muito requerida em quem faz low carb. Então, não há chance disso acontecer. Não há chance de você ter deficiência de vitamina do complexo B, que vem da proteína animal. Basicamente, não há chance de você ficar deficiente em nada. Né? O alimento, no conceito de ecologia nutricional, que é aquele conceito de que para a caloria que você adquire com o alimento, o quanto de nutrição ele traz, não tem nada mais em cima na escala do que vísceras, ovos e carnes. Então, como é que você estaria deficiente se você está comendo o topo da pirâmide da ecologia nutricional? Seria impensável uma coisa dessa, né? Da onde que sairia um provável malefício? Talvez desses mitos que a Carol está dizendo, que eu vou morrer se eu ficar sem carboidrato, mas você não fica, porque o corpo sabe fabricar. E tem quase nada de células no corpo humano, hemácia, neurônio, talvez, algumas células renais, que precisam de fato, né, da glicose. Os outros funcionam muito bem, obrigado, e até melhor, com combustível de melhor octanagem, que são os corpos cetônicos. A gente pode verificar isso na melhora das doenças neurológicas, quando elas são alimentadas com corpos cetônicos e não com glicose. O que mais que poderia ter de mito aí? Um mito muito frequente. Eu coloquei. Eu coloquei esse daí eu vou deixar a Carol falar, porque ela deve escutar isso direto. Eu coloquei um assim que é legal, ó. Eu coloquei um assim, um que é muito legal, que é assim, ó. Porque dentro da low carb, existem várias, vou dizer assim, subgrupos. Eu não sei se eu posso chamar assim. Mas existe a low carb high protein, a low carb high fat. Então, assim, eu queria que você falasse, por exemplo, a low carb para DM1, né? Que a gente fala que a low carb do Dr. Bernstein que é menos de 30% de carboidrato, né? Ela é cetogênica, né? Teoricamente, porque ela vai produzir corpos cetônicos. E aí? É perigoso? Todo mundo tem medo disso, mas não é perigoso? Eu sempre ouvi falar que DM1 tem que checar os corpos cetônicos para saber se não tem cetoacidose diabética. E aí? E aí? E aí que é o seguinte, gente, cetose nutricional é totalmente segura, não tem nada a ver com cetoacidose. Os números são nada a ver, nada a ver. É assim, infinitamente menor a produção de corpos cetônicos na cetose nutricional. Que quisera eu ficar em cetose nutricional, nossa senhora, eu ia viver feliz se eu tivesse em cetose nutricional sempre. Não tem nada a ver, gente. É comparar assim, uma formiga com um elefante. Né? Nutricionalmente, a gente não consegue produzir corpos cetônicos em nível tóxico, como é na cetoacidose diabética. Então, comparar abobrinha com chuchu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Exato.
E aí eu trouxe essa questão porque assim. O Souto sempre fala esses números, Carol. Eu não tenho de cor aqui. É 0,3. Eu acho que até 5. Até 5 para você ter assim um bom. Até 5, tranquilo. Acima de 20 para 30, que seria realmente. O que eu vejo são crianças indo com 30 de corpos cetônicos. Isso que consideraria teoricamente uma cetoacidose diabética. Não você ter 1, 2, sabe? Isso daí é normal. Até 5. Não, ió para atingir 3, ó. Ió para atingir 3. Exato. E a questão vem do high fat, né? Porque assim, quando você começa a fazer uma dieta baixa em carboidratos, você aumenta o seu consumo de gorduras. Isso é óbvio. Mas a dieta pregada pelo Dr. Bernstein, que é a que a gente segue, ela é uma dieta rica em proteínas, não em gorduras. E as gorduras, gente, que a gente coloca na nossa dieta low carb, não são gorduras, teoricamente, que fazem mal. São as gorduras que fazem bem. Ninguém vai comer margarina porque é low carb. Entende? A questão da gordura, onde eu quero chegar. Sim. Então, eu vou responder aqui para o Guilherme. Eu vou só falar para o Guilherme que eu já respondo, porque ele... Vamos falar assim. Assim, ninguém vai fazer low carb. Então, vamos explicar assim o conceito de low carb. Porque ninguém vai fazer low carb comendo só pepperoni, salsichas e, sei lá, só embutido. Ninguém vai fazer só. Essa aí é como se fosse assim, um tira-gosto, algo, sei lá, eventual. Mas o prato do dia a dia nosso não só a gente vai comer carne, peixes, ovos, proteínas de alto valor biológico, né? Então, existe uma confusão mito, né, sobre... O Rodrigo Polesso, do Tribo Forte, que a Carol deve conhecer, ele chama essas coisas de substância comestível, não de comida. Existe substância comestível low carb e não low carb, né? Então, realmente... fazer uma dieta baseada em gordura não é nutritivo. Não dá para falar que creme de leite é nutritivo, manteiga é nutritivo. Isso vem para dar um plus a mais, para sua dieta ficar gostosa. O Guilherme perguntou aí pra gente, Carol, por que você pode ter uma resistência insulínica fisiológica em quem faz low carb? E é o seguinte, quando você faz um low carb bem feito, direitinho, a presença dos corpos cetônicos, ela pode criar uma situação fisiológica de resistência insulínica. E aí, por exemplo, você acorda com a glicemia de jejum um pouquinho alterada. Mas você vai ver a hemoglobina glicada, ela está melhorando e não piorando. Então, essa glicemiazinha de jejum um pouco alterada, no adulto saudável, fazendo low carb, como, por exemplo, ele acorda com 102, ele fala, nossa, mas eu perdi peso, eu tô super bem. Da onde que vem isso aí? É da resistência insulínica fisiológica causada pela presença dos corpos cetônicos. Então, isso não é um problema. Entendi. Deixa a Carol voltar lá para no DN1. Então, no DN1 a gente observa isso, mas a gente vê porque a insulina que a gente injeta, ela acaba ficando na periferia a maior parte. Pouco consegue atingir mesmo o fígado, que é onde que ela tem que agir, fazer o efeito e inibir a produção de glicose. Então, isso também pode levar à resistência insulínica periférica por conta da gente aplicar na periferia a insulina. Exato. Ela não faz uma inibição local, né? Porque para chegar lá no fígado, olha tem só. Tem que ser na veia. Isso é legal, porque para chegar lá no fígado, né, até chegar, ela se perde. Parte o nosso corpo destrói, vê como corpo estranho. Não vai chegar tudo lá no nosso fígado, onde ela realmente tem que agir. E as pessoas que têm preservação de células, né, que eu falo que estão na lua de mel e que conseguem prolongar, elas conseguem ter um melhor controle por isso. Porque a própria insulina que ainda a pessoa tem, vai direto agir lá. E a nossa, se a gente tivesse, assim, a pessoa que não tem nenhuma produção zero e tivesse que fazer isso com insulina exógena, teria que injetar uma quantidade muito grande para cobrir, e aí faria hipoglicemia. E é legal que o plexo
venoso que passa pelo pâncreas é o que passa pelo fígado. Agora eu esqueci o nome da artéria. Eu acho que é os ramos da artéria gástrica. Nossa, só que aí são 20 anos na aula de anatomia. Papagaio. Eu já tô falando minha idade aqui. Eu me formei no ano 2000. É o plexo da artéria gástrica, da veia gástrica. Então, a insulina, assim que ela é secretada, ela vai banhar primeiramente o fígado. Então, a coisa é muito perfeita. Mesmo se eu injetasse insulina na veia, ela ia ter um trajeto que ela ia se perder. É que o corpo humano é tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que ela é liberada já na boquinha de entrar no fígado para inibir a conversão de glicogênio em glicose, né? Então aí você não acorda de manhã tendo queimado um monte de glicogênio em glicose aí com a glicemia de jejum alterada, né? Exato, exato. E essa coisa da gordura, né? Eu acho que entra mais na questão do prazer mesmo. Porque muita gente fala, mas eu não gosto de comer coisas low carb. Eu gosto de comer pizza, macarrão, e eu sinto falta do meu pão. E eu acho que quando a gente come, por exemplo, um frango feito na panela selado, lá grelhado, sem nada de gordura, é muito diferente de você comer um frango de padaria com pele e a gordura natural do próprio frango. Então, eu acho que a questão entra aí também, é a dar o sabor, né? Tornar um alimento gostoso também, a gordura, né? Não é que a gente está acrescentando mais na dieta, a gente está deixando a gordura natural do próprio alimento. Só para fechar esse assunto da gordura, né? A Renata perguntou aqui se na low carb deveria trocar o leite pelo creme de leite. Olha, minha opinião, assim, Tá. Ideal para quem realmente quer ficar com carboidrato bem baixo, ideal era realmente não tomar leite por causa da lactose. Só explicando que não vai adiantar nada tomar sem lactose, porque você só vai ter dividido em galactose e glicose, né? Então, o ideal é não tomar leite. Se você não consegue tomar o cafezão preto delicioso sem nada, o creme de leite, em termos de carboidrato, o creme de leite ele é uma extração de gordura do leite. Ele só não é mais gorduroso que a manteiga, que é a última extração. Ele vai, claro, ter menos carboidrato, mas cuidado, é pouquinho, porque é uma bomba de gordura. Mas se você ainda não está habituado a tomar o café preto, você pode fazer isso, né? Colocar um pouquinho de nata ou creme de leite. Na questão do DM1, a gente olha por aquilo que sobe a glicemia, o que eleva. Então, o leite eleva muito a glicemia. Já o creme de leite eleva menos. Então, se a gente for ver em níveis de controle glicêmico, a gente vai dar preferência para o creme de leite, para quem não consegue tomar o café sem colocar nada. Mas também, não é que nem ela falou, é pequenas quantidades, 1 ou 2 colheres. Não é colocar metade da latinha do creme de leite lá no café. Tem o leite de coco em pó também, que é bem gostoso. A gente usa o leite de coco, é bem legal porque dá para fazer uma receita caseira em casa. Porque os leites vegetais são muito caros. Então, fazer você mesmo, comprar o coco e fazer, é uma receita simples, tem vários vídeos no YouTube. E tem pouco carboidrato, né? Opa! A gente usa também bastante. Alguém perguntando se amendoim pode... A Carol tá perguntando se amendoim é low carb. Não é uma oleaginosa de fato. Se não me engano, amendoim é um legumes. É uma leguminosa. Exato. Mas Exato. Pode sim. É low carb, sim. Se não for o amendoim japonês, é low carb. Então, vamos explicar isso. Se você for fazer a dieta do Dr. Bernstein e tiver que comer menos de 30 gramas de carboidrato, é um pouco complicado você colocar a pasta de amendoim, porque você vai ter que reduzir de algum outro lugar, porque você vai ter que consumir 30. Então, você tem que pesar no seu dia a dia como que você vai colocar isso. É aquela questão de você comer as 2 fatias de pães lá, que vai ter os 30 gramas, ou comer um prato lotado de vegetais de baixo amido. Né? Qual que você vai ficar mais nutrido?
Você tem que pensar, né? Como que você vai gastar de forma inteligente esses carboidratos que você tem durante o dia? Ô, Carol, sabe o que eu acho que é legal? Depois, não querendo te interromper, que você tem um monte de coisa para falar, mas se der tempo, se você puder dar um exemplo de um dia típico do Lucas, assim, o café da, mais ou menos pontual, o que seria um dia típico da alimentação dele. Super tranquilo. De manhã sempre é ou ovo com pão low carb, ou eu faço uma panqueca com whey protein para ele. Eu uso whey proteína de origem animal mesmo, não de proteína de ervilha, mas fica como sugestão, porque a dieta do Dr. Bernstein não precisa ser só para quem segue low carb com proteínas animais, também pode ser quem não come. Depois ele leva de lanche da escola. Todos os snacks eles são super low carb, tipo menos de 2 ou 3 gramas. O que seria isso? Mirtilo, morango, amora, qualquer uma dessas frutas. Sempre tem O meu filho ele tem alergia à castanha, mas eu vou dar um exemplo. Castanha do tipo pistacho, castanha do Pará, castanha de caju já tem mais carboidrato, então não entraria. Seeds pode entrar todas, que são as sementes. Pode entrar semente de abóbora, torrada, pode compor o lanche dele. Depois do almoço. O almoço é arroz de couve-flor, ou sempre são 2 vegetais, né? Aí eu uso a porção de xícaras. Eu não uso, eu não peso nada que ele come. A gente usa a medida que está no livro, porque quando o Dr. Bernstein ele planejou, ele fez isso, ele não usava Fat Secrets, ele não usava nada disso. Então, o que ele usou como medida? Ele usou xícaras. Você pode usar colher de sopa para facilitar a sua vida, porque você vai no restaurante, você não vai levar a balança junto. Então, a gente usa xícaras, né? Aí sempre tem os 2 vegetais de baixo amido e mais a proteína. Se o Lucas estiver com fome e falar assim, mãe, eu tô com fome, não deu conta, ele pode repetir o quê? A proteína. Os outros vegetais ele não vai repetir. Então, a proteína eu tô sempre adequando conforme o crescimento dele, porque conforme ele vai crescendo, né, ele vai necessitando de mais alimentos. E a proteína é que dá a saciedade para ele. Aí ele passa a tarde inteira na escola, quando ele chega, ele vai jantar. Por quê? Ele faz só, tipo, essas refeições. Não faz lanche da tarde, eu dou prioridade pro café da manhã, pro almoço e pro jantar. Vou explicar isso. Porque a insulina que ele usa, a regular, ela tem um tempo de duração de 5 horas que a gente conta. Então, se ele comer entre as refeições e eu aplicar a insulina, vai ter aquele risco de sobredose. Então, eu tenho que dar um espaço entre a insulina, de tempo da insulina acabar a ação dela e aí aplicar outra dose. Segundo, quando você come a dieta low carb, você fica sem fome. O meu filho, ele não tem fome. Ele não chega pra mim e fala assim, não, eu tô com fome no meio da tarde. É muito, assim, muito raro. É muito raro ele virar pra mim e falar isso. Por quê? Porque eu já adequei a quantidade de proteína. Se ele falar pra mim, estou com fome, aí eu já desconfio, amanhã eu vou colocar mais. Entende? E aí ele janta cedo, tipo, no máximo 6 horas, 7 horas. Por quê? Porque eu não quero que ele vá dormir com insulina ativa. E eu não quero que essa refeição que ele comeu aqui na janta, então ele não faz ceia, a última refeição dele é o jantar, e aí dá tempo dele, a insulina agir, dele dormir e ficar com a madrugada com a glicemia estável. Porque 1/3 do controle glicêmico está durante a noite. Então eu tenho que manter a minha glicemia estável durante a noite. Se eu não conseguir manter, vai piorar a minha hemoglobina glicada, o meu controle, e vai refletir quando eu acordar lá no amanhecer. Exatamente. Né? O Guilherme está perguntando aí, Carol, que a ordem da ingesta dos macros interfere na glicemia. Interfere. Primeiro começa... Então, como é que faz? Primeiro você vai ofertar a proteína, sempre. E depois você vai ofertar os carboidratos. Interfere. Interfere o cozimento. Se você come cru uma cenoura, é diferente de você comer ela cozida.
Interfere também. Uhum. Então, tudo é muito. O método do Dr. Bernstein não é só low carb, né? A low carb é a chave, eu diria assim, o principal. Mas existe junto também estratégias porque assim, o que sobe a glicemia? Será que é só alimento? Não é só alimento. Se a gente não dorme direito à noite, vai subir. Entendeu? Se a gente está estressado, vai subir a glicemia. Muitos outros fatores. Então, uma noite mais dormida para o meu filho é ruim, certo? Se ele passar um estresse, a glicemia dele também vai subir. Então, se ele ficar doente, né? Sobe a glicemia também, uma infecção, sobe a glicemia. Então, eu tenho que tentar minimizar tudo isso. Só que o que eu controlo? O que eu consigo controlar de tudo, assim, que tem maior impacto? É a ingesta alimentar, é o carboidrato. Né? Tô respondendo para a Ale que cru, ela tá perguntando aqui o que é melhor, se é... Opa, tem que voltar aqui a tela. Se é melhor cru ou cozido, tô dizendo aqui para ela que é cru. Eu acho que ela deve ter perguntado coisas como cenoura, esse tipo de coisa, esse tipo de alimento. Então, comer cru tem um impacto glicêmico menor, porque, na verdade, assim, ó, eu vou explicar na glicemia melhor. Porque quando você cozinha um alimento, ele já vai pré-digerido para você. Então, esse carboidrato, ele já tá mais digerido, assim, é mais fácil do seu organismo absorver. Então, ele impacta mais. Mas eu tenho paciente fazendo low carb, comendo alimentos todos cozidos, porque tem transplante renal e tá super bem na low carb. Isso não é um empecilho, porque mesmo, por exemplo, no caso da cenoura, que ela tenha... o segredo, gente, também, é isso que eu queria chegar, né? Mesmo sendo cenoura cozida, se você come pequena quantidade, não vai ter um impacto muito grande. Então, na verdade, você pode fazer um prato variado colocando pequenas quantidades dos alimentos. Porque você que tem bastante experiência aí, Carol, me diz assim, para os adultos, saiu aqui minha tela, mas para os adultos, eu deixo eles das raízes, eu deixo eles comerem apenas cenoura. Eu tiro batata, batata doce, mandioca, mandioquinha, inhame, cará e beterraba. Como que é para as crianças com DM1? Assim, ó, vou explicar. Se a pessoa ela não segue o método do Dr. ela faz uma dieta de carboidrato moderada, não é de 30 gramas que é o que o meu filho faz, tá bom? Ela pode colocar uma batata doce, ela pode colocar um arroz, um feijão. Só que assim, não mistura, né, gente? O segredo tá aí, ó. Não mistura. Não vai colocar feijão, entende? Aí aumentou muito os carboidratos. Se você uma colher de arroz, uma de feijão e o resto de salada e legumes e verduras e colocar a proteína, no total vai estar baixo o carboidrato, né? Então, é a combinação também como você vai organizar esse seu prato, né? Tem umas estratégias. Assim, eu tenho um pouco de dificuldade de encontrar alguma vantagem em dar tubérculo, tanto para criança diabética quanto para adulto. Não consigo encaixar na minha cabeça por que eu daria uma batata doce para uma criança diabética, mas enfim. A gente está muito acostumado nesse mundo low carb e não pode perder a perspectiva de que tem gente que não, tá longe ainda dessa compreensão, nunca viu o Type 1 Grit, não sabe nem que o Bernstein existe, que faz uma dieta mais para paleo, que já é melhor do que a dieta ocidental padrão. É isso que eu falo. Então eu vou te explicar. É isso mesmo. Ó, a questão é a seguinte. Eu prefiro que a criança que eu tô atendendo, ela coma fruta do que ela coma um biscoito recheado. Então, o que eu faço? A criança come o biscoito recheado à tarde, eu vou lá e falo assim, olha, você pode comer kiwi, ameixa, goiaba. São frutas de baixo carboidrato. Vai saciar aquela criança que vai estar o sabor doce e não vai fazer tão mal quanto o produto industrializado, processado, cheio de gordura hidrogenada. Entende? Exato. Exato. Até porque, vamos supor, um exemplo bem ruim, vai. Uma criança com DM1 comendo uma manga. Não é nada bom isso. Mas a manga
ninguém foi lá e socou frutose nela. Ela tem a frutose que veio na manga. Se ela vai comer um muffin, tem um monte de, sei lá o que o povo usa, corn syrup, maple syrup. Não é o que veio na manga, são várias mangas extraídas e socadas num bolinho. Então, nada da natureza vai conseguir ser pior do que um carboidrato processado, né? Exato. Mas o melhor é ela comer, o melhor seria comer um pêssego, um abacate, um coco. Então, por conta mesmo da questão das insulinas que a gente tem. Eu já acho que expliquei isso uma vez, acho que tá lá no meu Instagram. Que o pico do carboidrato simples, ele vai subir tão rápido que as insulinas que a gente tem não vai acompanhar. Entendeu? E aí você vai ter que tomar uma dose muito grande. E aí no pico da insulina, quando der depois de 1 hora, você vai ter que dar alguma coisa para a criança comer. Entendeu? Porque senão vai fazer uma hipoglicemia depois. Então o que as pessoas fazem para conseguir comer esses alimentos? Elas injetam grandes doses de insulina para não dar esse pico, tentar diminuir esse pico, só que depois cai. E aí tem que oferecer mais coisa para não dar essa hipoglicemia posterior. E também, veja, como é que você vai ajeitar o consumo de proteína? Então, e como que você vai ajeitar o consumo de proteína, que dá um pico mais tardio, com o consumo de uma fruta alta em carboidrato? Não tem como você usar uma insulina regular e uma ultra rápida e ainda a insulina lenta basal. Então, o cobertor é curto. Ou você vai cobrir uma coisa, o pé, ou você vai cobrir a cabeça. Vai virar um samba do crioulo doido. Por isso que para DM1, realmente, o ideal seria seguir o protocolo do Bernstein, porque não tem como você cobrir a proteína, a manga e mais o basal. Não tem insulina que tenha essa inteligência. Vai furar em algum momento isso aí, né? E é curioso que para as pessoas muito, muito leigas, você fala de dieta low carb, do protocolo Bernstein, fala, nossa, mas a criança vai ter hipoglicemia, não vai comer nada de carboidrato. Como assim? Você não vai dar nada de carboidrato, ela vai fritar de hipoglicemia. Não, ao contrário. Porque ela não vai precisar de nada de insulina. Né? O que dá hipoglicemia na criança com DM1? É o excesso de insulina. Não é a falta do carboidrato. Não é a falta do carboidrato que dá hipoglicemia, é o excesso de insulina. Se você não quer ter excesso de insulina, não fica dando o que o corpo não sabe trabalhar, que é o carboidrato. Que aí você vai pegar uma criança de, sei lá, 6 anos de idade, ela tá com uma dose de insulina ridícula. E aí tem que ficar forçando a criança, às vezes, a comer e ela nem tá com fome, pra não ter hipoglicemia. Não ter fome é um outro benefício adicional fantástico, né? Uhum. Porque aí eles ficam magrinhos e não corre o risco de ter diabetes tipo 1 mais 2, que é o 1 gordinho com resistência insulínica, esteatose hepática, que aí se já não é fácil você acertar a insulina de quem a insulina teoricamente age, imagina se acertar a insulina de alguém que a insulina chega lá e não age. Aí vira o samba do crioulo doido mesmo, que aí não tem nem como calcular. Se tem um DM1 gordo com esteatose hepática, aí você não sabe para onde a insulina vai, porque a resistência não deixa ela agir, né? Então, e a grande questão, né, que você falou desses alimentos, né? Como é que funciona isso? Hoje em dia, como a gente tem sensores, a gente consegue ver esse pico que dá o carboidrato simples. Porque se a gente não usa, a gente mede antes da refeição e 2 horas depois, a gente não vê o que acontece nesse intervalo. E aí, a pessoa mede 2 horas depois e a glicemia já tá, né, entrando dentro do alvo. Que esse alvo é esse alvo grande aí, de 70 a 180. Então, a pessoa não consegue enxergar um termo que a gente chama de variação glicêmica. E essa variação de ficar subindo, oscilando, de 70 a 180, 70 a 180, 180, fazendo isso causa estresse oxidativo. Que isso leva às complicações microvasculares que o diabético tem, que são tão comuns, que são quais? Retinopatia, nefropatia e neuropatia, né? Variabilidade glicêmica alta, né? Variabilidade glicêmica. Então, quando você consegue coincidir
o pico do carboidrato com a insulina que você está usando, que é o que a gente faz com a insulina regular e com os carboidratos fibrosos, com, né, os vegetais fibrosos, que a gente consegue coincidir, essa variação é muito curta. O que a gente quer que tenha é de 20 miligramas por decilitro. É aceitado nos guidelines até 50. Mas qual que é o dano que isso pode causar, né? A gente não tá vendo, porque é uma doença silenciosa. E fazendo muitas vezes isso por dia, ao longo dos anos, né? Isso vai lesando as células. E aí, lá na frente, vai colher as consequências. Então, é isso que a gente tenta minimizar também. Não é... Hoje em dia, a gente sabe que não é só ter esse 70% dentro do alvo. A gente tem que tomar conta da variação glicêmica. Por isso que entra a dieta low carb. É mais um dos benefícios, né, da dieta. E os DM1 que fazem low carb direitinho, principalmente o protocolo do Bursing, que tem pouca fome e, portanto, fazem uma espécie de jejum, não chega a ser um jejum intermitente, mas um jejum, isso tem comprovadamente, quer dizer, pelo menos, comprovadamente é difícil falar porque não dá para fazer um estudo duplo cego randomizado, mas que tem a plausibilidade biológica de que o jejum, ele reduz o estresse oxidativo. Tem o maquinário da mitocôndria, ele não pode ser bombardeado com comida a cada 3 horas. A depleção de nutrientes na mitocôndria possibilita que ela elimine os radicais livres. Você não pode bombardear a mitocôndria com comida a toda hora. Então, se o diabético tipo 1 ele já tem maior risco de fazer complicações micro ou macrovasculares, se você não tomar conta desse mecanismo mitocondrial de redução de estresse oxidativo, a coisa vai muito mal. E um desses controles é feito com jejum. Então, o fato de, no protocolo, por exemplo, do Bursing, a criança não ter fome e poder comer no máximo 3 vezes ao dia, é fantástico. Exato, exato. E é aquela coisa, né? Se você não gosta de ovo, ou sei lá, já enjoou de ovo no café da manhã, por que você tem a obrigação de comer no café da manhã? Toma só um café. Não é verdade? Exato. Essa é a questão também que a gente tem que colocar aqui. Muitas pessoas, elas se impõem, eu tenho que comer de 3 em 3 horas, senão meu metabolismo vai diminuir, né? Tem essa coisa de mito do meu metabolismo, minha taxa metabólica vai diminuir. A Kátia perguntou uma coisa aqui, Carol, que eu achei importante. Se eu entendi, ela tem um paciente com DM1 que tem 26 anos e que ela está com dificuldade de dar uma quantidade maior de comida, porque o apetite é muito pequeno. Talvez a preocupação dela, se bem que ele já tem 26 anos, eu fico pensando que pode ser desnutrição ou na criança o crescimento, né? Como é que fica essa coisa de manejar a criança com muito pouca fome e o desenvolvimento, o crescimento? Porque eu que atendo mais adulto, se eles querem comer pouco, para mim tá lindo, mas atender uma criança pequena já tem uma certa preocupação, né? Então, a primeira coisa que eu fiz com meu filho, eu não sei se ajudaria, mas a primeira coisa que eu fiz com meu filho foi: o que você gosta de comer? O que você quer comer? Entende? Porque muitas mães falam que coloca a comida no prato, aplica a insulina e a criança não come. Então, meu filho, quando eu levo para ele, porque eu levo o almoço dele na escola, tá? E aplico a insulina 30 minutos antes. Então, eu já vou com aquilo que ele gosta, que eu já tenho certeza que ele vai comer. Essa é a primeira questão. E a segunda pode suplementar, né? Eu tenho crianças que não conseguem comer carne o suficiente, não comem, e a gente acrescentou no lanche da manhã e da tarde o whey protein. Então a gente faz milkshake para pessoa, né? A mãe faz milkshake para criança e ela complementa essas proteínas que ela deveria estar consumindo com o whey e toma a insulina regular para cobrir essa proteína. Porque não adianta nada você só colocar a proteína e não utilizar a insulina para você reter esses aminoácidos e formar os músculos, certo? Então tem essa questão também, que tem que usar a insulina correta. Aí sim a criança volta a crescer, que fala assim, minha criança parou de crescer no low carb. Por quê? Diminuiu os carboidratos,
para de aplicar insulina, porque só conta carboidratos, não conta gorduras e proteínas. E aí não usa insulina. E Aí precisa nem usar. anaboliza e faz hiperglicemia e não anaboliza. Ou Exato. seja, não incorpora o carboidrato oriundo da proteína pela Isso. transformação da proteína, você não incorpora, a criança fica hiperglicêmica e não faz o anabolismo do músculo. A gente sabe que insulina é mais anabolizante para a gordura, mas ela é anabolizante para o músculo, né? Exato. Então, essa falta de correção e nem anaboliza, ainda fica hiperglicêmico. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que se despedir, porque se não me engano, se passar de 1 hora, eles vão derrubar a nossa live e ela não fica gravada. Nossa, tem muitas perguntas ainda. Tem muitas Olha, perguntas. Carol, faltou tanta coisa que nós vamos ter que repetir essa live milhões de vezes. Tem muitas perguntas. Tem muitas perguntas. É que o risco da gente deixar passar, eles derrubarem e depois não fica gravada. Entendi. Já 19h59, não sei. Mas eu acho que a gente acabou entrando um pouquinho depois das 7. Então, eu acho que a gente ainda tem uns 4 minutos. Dá para fazer uma e a gente já... Nós não combinamos isso previamente, pessoal, é tudo aqui ao vivo e a cores, mas a gente podia repetir a dose, né? Fazer do seu Instagram, a gente combina fazer, porque faltou muita coisa. Graças a Deus, esse assunto é muito rico, mas faz aí. Então, uma dúvida que eu sempre recebo também é sobre colesterol. Eu não sei, a gente não abordou isso. E todo mundo pergunta do colesterol que a gente ingere e o colesterol que a gente produz no nosso próprio fígado. E aí, né? Nossa, esse qual que é a assunto interferência desse colesterol que a gente come? Ó, assim, diferentemente do triglicérides, ao contrário do triglicérides, o nosso colesterol ele é mais genético do que alimentar. Então, o seu padrão de colesterol ele vem mais da sua genética familiar do que você come. O triglicérides é totalmente o oposto disso. Mas, posto isso, eu raramente vejo piora do perfil glicêmico com um paciente que entra em low carb. A não ser que você fique olhando só o LDL. Mas se você faz a proporção, colesterol total sobre HDL e triglicérides sobre HDL, é muito difícil que essa relação, que é a mais confiável, vá piorar. O que eu vejo é justamente o oposto, é melhorar. E o Bernstein fala isso no livro dele, que ele tinha chantelasma, coisas de colesterol bem alto, e com o protocolo dele, seria de se esperar o contrário do colesterol subir. No caso dele, esses índices melhoraram e ele parou de ter aqueles acúmulos de colesterol, chantelasma e tudo mais. Então, o HDL, via de regra, sobe, o LDL pode subir também. Mas aqui no Brasil a gente tem dificuldade de medir, praticamente não mede o LDL pequeno e denso. Se nós medíssemos, a gente iria perceber que ele cai, e é o LDL heterogêneo, que é o pequeno e denso. Então não importa se você tem mais ou menos LDL, importa o quanto dele é do tipo pequeno e denso. Isso costuma cair na dieta low carb. Mais coisa, isso aí dá uma live, é um assunto interminável, mas só para não deixar de falar do mais importante, gente, nem todo mundo precisa ter colesterol baixo, nem todo mundo precisa ter colesterol baixo. Na verdade, o que as estatinas fazem é baixar o risco cardiovascular. O marcador disso é baixar colesterol, mas não é porque baixou o colesterol que a pessoa vai infartar menos. O negócio é o seguinte, estatina reduz em torno de 20% de chance de ter derrame e infarto nos próximos 10 anos em quem é prevenção primária, ou seja, não tem nenhuma doença, e em torno de 30% em quem é prevenção secundária. As pessoas que emagrecem ficando low carb, fazendo low carb, elas ficam tão saudáveis, e os diabéticos tipo 1 também, porque eles não se tornam hipertenso, né, nem com triglicérides altos, nem nada disso, que a hora que você vai plotar no Framingham, eu uso o Framingham 2008, que é a versão mais atual, deixo minimizado na minha tela quando eu estou atendendo. Quando você coloca a pessoa no Framingham, vai dar algo em torno de 6% de risco cardiovascular, quando dá. Aí você vai baixar com estatina 20%.
Então, 20% de 6 é nada. Então, a pessoa ela tem um colesterol mais alto, mas você vai plotar ela na curva de risco, o risco é ridículo, né? Agora, se você não trata bem um diabético, a hora que você vai botar no Framingham, é hipertenso? Sim. Usa remédio? É um risco alto. Então, o colesterol é essa história aí. É um pouco diferente do que todo mundo pensa. Uhum. Mas os ovos, como coloco que valor? Ah, tá perguntando alguma coisa dos ovos aqui. Deixa eu ver. Curva grande ou pequena com os sem carboidrato. Peraí. Nós não demos. Hoje era a nossa primeira apresentação juntas, era tanta coisa para falar que a gente não conseguiu dar atenção para o pessoal responder tudo. Nós vamos ter que fazer mais lives. Sou da opinião de que todos os profissionais deveriam usar sensor, claro, porque foi assim que o Bernstein conseguiu se ajudar, tendo em vista que ele nem era médico, ele era engenheiro na época. Ele só conseguiu se ajudar quando o sensor chegou, aquele sensor de $650, que era um trambolho que ele conseguiu comprar porque a mulher dele é médica, porque nem vendia para não médicos. Foi através disso que ele conseguiu criar, entender o que estava acontecendo. Aqui, ó, a Kátia está dizendo que ela fez isso para o paciente que ela não conseguia dar calorias. Ela deu iogurte com whey protein. É uma saída, né? Você falou, uso bastante isso com as crianças. A gente tem que dar aporte nutricional quanto que precisa lá. Então, se não come, suplementa. Não tem jeito mesmo. A gente poderia falar também que a gente está nessa onda de coronavírus da vitamina D, né? Que o Dr. Bernstein recomenda todo mundo suplementar, que a maioria dos DM1s eles têm deficiência de vitamina D. E ele recomenda ter um valor alto de vitamina D, não é os 20 que colocam os guidelines. No mínimo 50 a 80. E ele recomenda doses altas, tipo, você tomar diariamente, não tomar uma vez por semana, como alguns médicos prescrevem. A dose é diária. E ele fala que essa é uma deficiência mesmo dos DM1s e sempre manter alta a vitamina D. E eu percebo que dá diferença, né? Em média, qual que é a recomendação média que ele faz? Diárias. Cortou. 5 mil unidades a 10 mil unidades. Dependendo de como tá a sua vitamina D, né? Para controle a pessoa que tava... sim. Para controle glicêmico. E agora a gente tá vendo que para imunidade tem um papel na imunidade inata, né? No primeiro soldadinho. E anticorpos. Quem perguntou do ovo, Carol, sabe o que eu entendi? A pessoa tá perguntando se tem que aplicar insulina em uma refeição com ovos. Tem sim. Tem sim. No protocolo, a gente conta meia unidade de insulina regular para cada ovo. Então, se meu filho come um omelete com 2 ovos de manhã, ele tem que aplicar 1 unidade. Só que não era essa proporção, assim, digamos, para ele, porque ele é criança, meu filho ainda tem beira céus funcionando, né? Mas essa quantidade que eu estou dizendo aqui é que para o livro, que é para uma pessoa de 64 quilos. Que é o padrão que ele estabelece no livro. Mas no caso do meu filho, como ele ainda está legal, ele tem ainda a produção, então ele utiliza a insulina diluída e a proporção é menor, né? Mas tem que cobrir sim. Quanto assunto legal que a gente tem para falar ainda. Você foi falar agora, me ocorreu que ele já tem quantos anos de diabetes? 3 anos de diagnóstico? 2. Vai fazer 2 anos. 2. E aí, como é que consegue ter lua de mel com 2 anos de diagnóstico? Isso é efeito da dieta também. É um outro tópico que, num outro momento, a gente pode falar mais. É um assunto grande, muito interessante. Como é que uma criança fica 2 anos ainda com uma reserva de células beta, né? E isso tem a ver com a dieta, com certeza. Isso eu não tenho nenhum problema de falar, porque assim, o princípio do Dr. Bernstein é
Pessoas com diabetes merecem ter glicemia de pessoas que não têm diabetes. Então, quando eu usei o sensor, a minha glicemia, ela raramente chegava até 100. Muito raro. Ela não passava. Ela chegou um dia a bater 180 quando eu comi um combo do McDonald's, Big Mac, batata frita média e Coca-Cola normal, né? Aí eu tomei 35 gramas de açúcar puro na Coca-Cola e aí minha glicemia chegou a 180. Então, por que que meu filho... Oi, pessoal, estamos tentando reconectar a nossa live aqui, eu e a Carol, porque caiu e ela ia falar de uma coisa muito importante que é o alvo de glicemia. Vamos tentar voltar aqui. Vamos ver se a Carol volta aqui. Aqui, maravilha. Mandar o convite aqui. Isso, agora vai voltar. Muito bom. Voltamos. Legal. Agora, Então. nossa, agora tá até mais nítido. Ficou bem melhor agora. Tava ruim a imagem. Você ia falar do alvo. Tava ruim? Tava ruim. craquelada Acho que eu mudei a posição. Agora voltou bem melhor. Ah, tinha muita gente, eu acho. A Cells carrega a sua própria cura. Ele usa isso no livro. Ele fala essa parte, né? Quem tem BR A conexão tá ruim. Carrega. Tá ruim? Carrega a sua própria cura. O que ele quer? Então, o que ele quer dizer com isso, né? De você carregar a sua própria cura. O que quer dizer isso, carregar a própria cura? Se a gente não sabe, se um dia, né? Eu até coloquei já vários posts falando isso. Se um dia a gente descobrir uma vacina, alguma coisa que bloqueie o sistema autoimune, as pessoas que ainda tiverem alguma reserva de beta cells lá, elas podem, não se sabe, né? Isso daí é uma hipótese, que elas possam se reproduzir, se multiplicarem, assim como acontece. Na verdade, não é nem se reproduzir, se multiplicarem, nem esse é o termo. O termo certo é dedifferentiation. Por que acontece? Quando as beta cells, elas são forçadas, né, as células betas do pâncreas, a trabalhar numa potência muito alta, elas expõem um receptor que faz com que elas sejam atacadas, que isso chama glucotoxicity, né? Se a gente for procurar nos artigos. Então, ele coloca que se um dia alguém descobrir alguma coisa, você, para bloquear o sistema autoimune, você pode ter o quê? Essas células que é o mecanismo de defesa delas, de estarem adormecidas, elas podem acordar, que é o que acontece na lua de mel. Olha como é engraçado isso, né? Na lua de mel acontece isso. As células, elas acordam, essas células que estavam dormindo, porque é um mecanismo de proteção das próprias células para não serem destruídas. Elas voltam, né? Tem o processo de dedifferentiation e volta a funcionar como beta cells. Então, se você conseguir controlar a glicemia normal, o que é glicemia normal? Gente, glicemia normal é 80 a 90. Não é até 180, que nem falam nos guidelines. Aí você consegue ter preservação dessas células. Por isso que é importante, né, essa preservação desde o começo. Porque muita gente acha que os médicos eles têm uma visão errada. Eles pensam, vamos acabar com a lua de mel rápido, porque aí vai ficar mais fácil o controle. Porque como você tem ainda a produção, né, que está interferindo na insulina que você está aplicando, e eles não sabem fazer esse ajuste das insulinas com a própria produção da criança, e aí eles preferem destruir elas logo, até forçam a destruição, para depois só controlar com a insulina. Só que aí, qualquer coisa que a criança comer, por exemplo, esse lanchinho, tipo morango e tiro, essas coisas que meu filho leva no lanchinho da escola de manhã, ele não poderia comer. Porque ele não teria... É a que a gente fala fase 2, né? Que a insulina ela é produzida em duas fases, fase 1 e fase 2.
E aí a gente acaba tendo um resquício da fase 2 ainda, né? Com as beta-células que ele tem. Ele não tem mais esse acúmulo que é a da fase 1, que é a produção que fica acumulada, e aí quando entra o carboidrato, já libera essa que já tá pronta, né? Vamos dizer assim, que tá lá estocada. Por isso. E aí, Mas tem um o alvo resquício normal da fase dele, 2. né? Tem o resquício da fase 2. E o alvo dele é 83, né? O alvo. Que ele mediu nas pessoas, nos adultos, isso. Ele mediu e ele viu que as pessoas não diabéticas, a glicemia mais frequente era 83. Então, ele adotou isso como padrão, né? O 83. E não é... ele não considera o alvo que a gente vê, né? Por aí nos guidelines. Carol, acho que é importante responder essa pergunta aí, ó, que eu acho que é uma família que está angustiada aí, ó. Às vezes minha filha acorda com 75. Temos medo de hipo e acabamos corrigindo com bala. Não gosto disso, mas o que eu poderia fazer? Está certo corrigir? Já aconteceu de comer direto e ter hiper. Eu acho que é direto, não é direito. Ó, vou explicar. Então, vou explicar aí. O que acontece, né, gente? É assim, ó. Para criança, o alvo é ainda menor. Porque para adolescente, adulto, seria o 83. Mas no livro ele deixa bem claro que criança vive em cetose. Porque assim, pensa no bebezinho. O bebezinho, ele já tá em cetose porque ele toma o leite materno. E o leite materno, ele é mais composto de gordura. Então, ele já tá em cetose. E a criança, ela permanece até a adolescência em cetose. Então, a glicemia normal de uma criança giraria em torno de 70, 80. Entende? Então, se tá 75, você não precisa ter medo. Porque, às vezes, eu não sei se a sua criança está em lua de mel, mas se ela tiver, a glicemia sempre vai ter a tendência para voltar para 70, para 80, para esses valores mais baixos. Então, se você eu acho que o medo dela, Carol, vem do seguinte: talvez estejam fazendo a recomendação padrão com metade da comida em carboidrato, então deve ter passado por muita situação de hipoglicemia. Aí o 70 já é assustador, porque se é um 70 com tendência de queda, né? Já é assustador. Então, na dieta padrão, em que a criança toma muita insulina, um 70 às vezes já é assustador. Então, aí entra a questão de se você não tem a possibilidade de utilizar insulina diluída, porque as insulinas são muito potentes para as crianças, e ainda mais na low carb. Então, a opção seria o quê? Colocar a bomba de insulina. E não é viável para todo mundo, a gente sabe. Então, o que muitos médicos fazem? Deixa sem insulina. Só que deixar sem insulina é errado. Por quê? Porque aí você vai acabar mais rápido com as beta-células. Você vai forçar elas a trabalharem, né? Porque não vai ter insulina para ajudar elas no funcionamento. Aquele pouco que ainda tem. Então é complicado. Eles fazem complicado. Eles deixam a hiperglicemia. O que você fala que às vezes sem eles insulina. Fazem... deixa sem insulina. Deixa fazer um pouco de hiperglicemia e só entra com a insulina quando tá bem descompensado. Se estiver indo muito alto, aí coloca para não fazer hipo. Exato. Porque hoje, de maneira análoga, eu acho que qualquer coisa que a gente consiga conservar de feedback natural no corpo é melhor, porque de maneira análoga, em quem tem um pedaço da tireoide versus quem não tem tireoide, o impacto é muito diferente. Então, se der para fazer uma cirurgia conservadora e tirar o nódulo e não tirar a tireoide de maneira responsável, é claro, você vê que a pessoa tem muito menos impacto em termos de qualidade de vida. Tudo que a gente consegue ter de feedback natural vale muito a pena conservar, né? Assim como as células beta, né? Destruir realmente é uma coisa bem burra mesmo. E voltando ao low carb, né? Eu queria explicar algumas coisas assim, porque muita gente fala assim, mas na dieta do Dr. Bernstein lá no livro, ele recomenda usar adoçante, né? Então é assim, gente. A gente tem que pensar que a gente tem diabetes, a gente está buscando o quê? O controle glicêmico.
Então, entre a gente comer o açúcar e tomar alguma coisa com adoçante, a gente vai no adoçante. Isso não quer dizer que é para tomar, assim, só viver de receitas low carb, né? Utilizar o adoçante toda hora. Não, né? A gente tem que ponderar. O adoçante tá para vir para nos ajudar. Quando a gente quer fazer um bolo, coloca um adoçante. A gente quer fazer uma sobremesa, coloca um adoçante para, né? Essas questões também que muita gente coloca. Ah, mas aí a dieta do Dr. Bernstein, ela é uma dieta que prega alimentos não saudáveis, né? Os adoçantes e tudo mais. Mas, na verdade, é uma transição também. Porque imagine uma pessoa que vive aqui nos Estados Unidos, que está acostumado numa super high carb, e aí tem que passar para uma low carb, né? Então, esse processo de transição que você usa, também, Lucas, de adoçante? ele é mais, Você usa mais fácil. Então, você usa Lucas, xilitol? de verdade, vou colocar isso. O meu filho, eu tenho um filho que ele é muito consciente do que ele come. Porque, assim, quando ele foi diagnosticado, a gente chegou em casa e a gente já jogou fora tudo que era o quê? Como que a gente fez para começar a low carb? A gente tirou tudo que tinha açúcar e farinha. De cara, a gente tirou isso da nossa dieta. Tanto é que eu lembro que o meu marido, ele pegou no primeiro dia um pote de sorvete, comeu e falou assim: essa é a minha última vez que eu vou tomar sorvete. Então, assim, a família inteira se uniu para apoiar ele na low carb. Por isso que a low carb, hoje em dia, né, eu e meu marido, nós comemos a mesma coisa que ele. Então, esse foi o primeiro ponto, como a gente introduziu a low carb na nossa casa. E aí, depois veio a alergia dele às castanhas. E a maioria das receitas, né, que a gente tem é feita com farinha de amêndoas. Então, ele não pode comer. E o stevia, né, que a gente fala aqui, ele tem problemas gastrointestinais. Meu filho dá diarreia nele. Então, a gente não usa, tipo, adoçante, a gente não carb. Assim, na minha casa, é bicho e planta mesmo, vamos dizer assim, sabe? Eu vou dizer que é a mais natural que tem. Não quero dizer o doce que eu ele não como come produtos low carb. O doce que ele come a frutose das frutas vermelhas. Não, ele come chocolate. Ele come chocolate. Só que ele já tá bem habituado a gente já, vamos dizer assim, a gente já mudou muito o paladar dele. A gente começou 50, 60, 70 e foi aumentando. Agora ele já aceita um 85. Entendeu? Foi um processo. Não foi tão fácil, mas a gente conseguiu chegar lá. Então, eu não sei se cortou, eu que não ouvi. Você chegou a falar do xilitol? Ó, o que a gente recomendam, assim, né? No livro do Dr. Bernstein não tem o xilitol, mas tem o eritritol. Não, o xilitol, na verdade, ele causa um pequeno impacto glicêmico. Tanto é que ele fala que se você comer um chicletinho, vai ter um impacto. Até um chiclete. Mas, entre o impacto comparado com o açúcar, né, é melhor que você use o xilitol. Ele não é contra a sucralose, também vai estar lá no livro, vocês vão ler e vão encontrar a sucralose, que é artificial. Mas é assim, né, você tem que ponderar entre você ter os riscos dos problemas causados pelas hiperglicemias, ou você fazer uma dieta que você não consegue seguir, né? Porque às vezes as pessoas elas também têm dificuldade de mudança de hábito, né? Ou continuar com as receitas ajuda, né? Facilita, ainda mais para criança. Ou continuar comendo as outras coisas com açúcar, né? Aí como que tem a frase, né? Que o bom pode ser inimigo do ótimo. Sim. É isso, né? É essa questão. Ah, não tem o ovo criado ali pelas galinhas soltas, então eu não vou comer. Vai comer o ovo normal mesmo, né? Não precisa ser o caipira lá. É assim. Até porque na questão do paladar, eu acho que assim, comer
pêssego, para quem está acostumado a comer brownie, é bater em cachorro morto. Mas comer pêssego para uma pessoa que já está bem adaptada na dieta low carb, o nível de prazer é muito maior. Ela se sente comendo um doce, né? Uhum. Antes, no começo do século XX, quando não tinha muita comida processada, as pessoas não tinham a referência do que é prazer de tomar sorvete. Sorvete não existia no Brasil em 1920, 30, nem quando o Bernstein nasceu não existia sorvete, pelo menos no Brasil não. Então, essa questão do paladar, que vai ficando mais desenvolvido e que você vai abrindo mão das coisas ultra gostosas, não é porque você é muito esforçado, é porque esse prazer ele vai diminuindo de comer, sei lá, sorvete de doce de leite da Mate de Latte. O seu prazer de fazer isso vai diminuindo e o seu prazer de comer uma manga vai aumentando. Você vai reeducando o paladar. Então, essas comidas, elas viciam, mas elas também desviciam. Então, se você vai limpando aos poucos, nem sempre você vai depender tanto de receitinha. Isso é mais no começo. Senão, como é que uma criança de 7 anos conseguiria se alimentar de planta, bicho e ovo? Ela estaria deprimida, fazendo terapia e depois ia falar para o terapeuta que o pai e a mãe são uns demônios e não sei o quê. Claro que não é isso. É porque, além delas se conscientizarem, elas não quererem sofrer, que isso é o primeiro ponto, né? Porque nenhuma criança quer ser internada com cetoacidose. É porque elas vão adquirindo prazer. Olha, uma coisa assim, vou dar um exemplo pessoal. Meu filho, quando começou a comer, né? 1 ano de idade, quando começou a comer, a gente só dava o Cacau Show Olint 85. E era um uau, né? Era um uau. Nossa, era um motivo de alegria. Aí, com 2 anos, ele foi para a escola. E lá pelos 2 anos e meio, eu via que quando tinha chocolate ao leite em casa e misturado com o 85, às vezes a gente punha para ele na festinha e tal, às vezes eu levava. Ele separava o 85 e não comia. Uai, mas o negócio era uau até ontem, o que está acontecendo? Porque foi piorando o paladar. Então, hoje, a combinação aqui em casa, ele não é diabético. É assim, pode comer o chocolate normal aos domingos. Se quiser comer chocolate todo dia, ok. Pode comer chocolate todo dia. Ele não é diabético, só que é 85, é da Cacau Show 85. Come numa boa. Você acha que ele está sofrendo? Se ele estivesse sofrendo, ele não estava pedindo. É porque se você deixar o paladar contaminar, o nível de docilidade que tem num chocolate 85 só é capaz de ter prazer quem faz dieta low carb. Se não, quem não faz vai usar essa barra 85 para atacar na cabeça de que ela não gosta. A única serventia que vai ter, que não consegue extrair. Eu falo para os extrair prazer, né? Eu falo para os pacientes fazerem o teste da água do chuchu, que é o seguinte. Você começou a fazer sua dieta low carb. Quando você tomar a água de cozimento do chuchu e sentir ela doce, porque é doce, você tá num paladar bom. A limonada, ela não é ruim de ser tomada só limão e água. Você consegue sentir um mínimo de docilidade. Mas você acha que alguém que come chocolate ao leite, brownie, whatever, consegue sentir a docilidade do limão? Ela tá um paladar muito contaminado, né? Exato. Então, hoje em dia, para mim, foi bem fácil, porque assim, como ele tinha muita consciência de que ele tinha ido pro hospital, eu falava assim para ele, Lucas, você quer voltar cego, você vai amputar, você vai perder um rim, entende? Como ele lembrava muito que ele vomitou, que ele passou mal, que ele foi pro hospital, porque meu filho foi internado com cetoacidose diabética no diagnóstico. Então, eu sempre utilizei. Tem isso low carb? Ele já pergunta. Tem dessa comida low carb? Sabe? E ele se adequou muito bem. Aí é mais fácil, né? Ele se adequou muito bem. Aí vocês têm até arroz de couve-flor, né, Carol?
Vocês têm até arroz de Pronto, couve-flor aí para comprar. pronto já, né? É muito mais fácil. Ah, mas ó, gente, Aqui, eu falo. pãozinho low carb aqui só se fizer em casa ou comprar da Célia low carb, da Débora low carb, não é tão fácil. Mas é muito tranquilo. É assim, se você não tem essa possibilidade, né? Faça com comida de verdade, né? Que Eu essa é a tenho preguiça. Eu mensagem. tenho preguiça de fazer low carb com receita. A preguiça mórbida. Coma comida de verdade. Se você tirar já os industrializados, né? Eu acho que daí as complicações, as chances, assim, você. Porque qual que é a diferença, né? Eu até tava conversando com meu marido assim, eu falo, eu tenho um viés, tem um problema aí, porque eu falo assim que eu gosto da low carb, eu gosto da paleo, mas o que que eu gosto nas duas que tem iguais? É a comida de verdade. Exato. Gosto mais da paleo. Não, eu gosto porque as duas pregam a mesma coisa, comer alimentos de verdade, né? Não é ficar fazendo low carb tomando só refrigerante zero, comendo salsicha ou pepperoni, que nem eu falei, né? Essa coisa da nossa geração, de quem nasceu depois de 1950, isso nem existia, né? Se você falar esse discurso para sua bisavó, ela ia achar que era loucura, que a gente tá padecendo, porque eles viviam muito bem, obrigado. Isso aí é um problema da modernidade, né? Não deu certo. Esse excesso de industrialização não, mais que comprovadamente não deu certo. Uhum. E aí, Muito bom. uma questão que é legal a gente colocar aqui é que você falou, né, do hiperpalatáveis, dos produtos industrializados, mas a questão é assim, muita gente chega para mim e fala, Carol, eu quero tentar low carb, né, como é que eu faço? Aí a gente sempre tem aquela resposta, ai, procura um médico que te apoie, né? Aí a pessoa acha que a gente é chato de sempre responder isso, porque é isso que eu respondo sempre. Procura um médico que vai te apoiar para você fazer. Por quê, gente? Porque ela é tão eficaz, que as doses, eu tenho paciente que assim é de 3 em 3 dias e a paciente tem que me mandar os dados do sensor para eu diminuir as doses de insulina, porque é muito rápido que diminui. Então a chance de você ter hipoglicemia é na primeira refeição já. Não, então, você sabe que eu, às vezes, encaminho o paciente para nutricionista e muitas vezes não, porque eu sei orientar a dieta low carb e a maior parte das vezes sou eu que oriento. Agora, um paciente que eu nunca encaminho, porque eu não tenho uma nutricionista aqui do meu lado, para me apoiar do meu lado, é o paciente que usa insulina. Aí eu mesmo faço tudo. Porque é o paciente que eu tenho que dar o WhatsApp, é o paciente que eu tenho que Exato. passar a régua em metade da insulina do dia para a noite. É o paciente que dá o frio na barriga. Toda vez que eu passo low carb para um usuário de insulina, à noite eu vou dormir mais tarde, porque eu fico lá pensando no fulano, como é que ele tá. Eu falo para ele, Carol, assim, ó, não dá para ter 100% de segurança. Ou você vai ter as Checar mais complicações da vezes. hiperglicemia, ou nós vamos topar algo agora que é arriscado. Eu vou te dar meu telefone, você me liga, não tô te propondo uma coisa sem risco. Porque a dieta é muito potente, ela é mais potente do que aumentar a insulina. Exato, exato. Então aí as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né, que apoiem, né? Por isso que a gente está aqui discutindo isso também, porque, né? Por que será que os médicos não apoiam, né? Qual que é a dificuldade? Porque você vai ter que disponibilizar esse tempo, vai ter telefone para a pessoa ligar para você, Carol, está caindo minha glicemia. Também, né? Eu acho Mas que a maior. Os eu dou meu endocrinologistas telefone, eu dou brasileiros. meu WhatsApp. Não tem como atender um paciente usuário de insulina, passar a dieta low carb e não dar o telefone. Isso aí é suicídio. Mas aqui no Brasil, eu acho que os médicos não usam low carb por desconhecimento mesmo. Não é má fé nem nada, porque infelizmente não tá tão difundido quanto deveria esse assunto. Tem alguém perguntando, Ana Carolina, dizendo se tem que ajustar só a insulina regular ou as duas. As duas.
Quando você vai começar low carb, é um tunga na insulina enorme. Em adulto, eu chego a baixar de 40 para 20 unidades do dia para a noite. Exato, exato. E tem que ter acompanhamento de alguém que saiba fazer isso e orientar, né? Por exemplo, divisão de basal. Poucas pessoas sabem fazer isso. As pessoas passam uma dose única, porque acham que a insulina dura 24 horas. E a gente sabe que não dura, porque o nosso fígado faz uma limpeza à noite, que ele elimina essa insulina que está circulando. E aí a pessoa acorda com hiperglicemia e não sabe o que aconteceu, porque ela não toma a insulina à noite, ela só toma insulina de manhã. Aí o médico vai lá e... Ó, ainda você tá falando que isso é ruim com Tresiba. Eu pego gente usando NPH uma vez ao dia. E aí o médico faz o quê? Aumenta a insulina lá de manhã, né? Ele não pensa em colocar uma dose à noite. Ele aumenta de manhã, acho que tá baixa, e aí não cobre à noite. Quando chega lá à noite, já tá fraca a insulina. E aí tem um fenômeno do alvorecer, né? Então tem que trabalhar com alguém que saiba, né? E como a insulina fica bem reduzida a basal, tem que saber cobrir bem a refeição. Então tem muitas estratégias. Aqui no Brasil tá acontecendo uma coisa, não sei se acontece aí, que assim, a demanda de atendimento diabético tipo 1 ficava mais a cargo dos endócrinos pediatras, né? Só que como o número de médicos que adotaram low carb nos seus consultórios de endocrinologistas é maior entre os endócrinos que cuidam de adulto do que os endócrinos que cuidam de criança, começou a ter um conflito das mães com os endócrinos pediatras e às vezes cai pra gente essa demanda que antes não caía, porque parece que a classe não abraçou direito. E aí elas sabem que é bom e ficam coitadas. Os pais também, né? Tô falando só das mães, ficam totalmente a pé. Ué, eu sei que esse negócio é bom, mas e aí? Como é que eu vou fazer sem o apoio de um médico? É muito angustiante essa situação. E aí começa a brigar, né? Começa a brigar. A mãe e o pai querendo que a criança faça low carb, o médico falando que ela não vai crescer. E aí os coitados se sentem culpados porque estão contrariando o médico. Então, mas eu acho que agora entra uma questão mais assim, ó. Agora, porque antes a alegação era não temos estudo, certo? Porque se não temos estudo baseado em, né, randomizado, controlado, blá, blá, blá. Mas agora tá na guideline da ADA, né? A CEO da ADA tá fazendo low carb para tratar o DM2 dela. Então eu acho que a gente chegou num ponto que é assim, a gente tem muitas pessoas já no próprio Instagram aqui, fazendo low carb e tendo resultados. A gente tem o próprio grupo do Type 1 Grit, que tem excelentes resultados. E a gente não pode negar mais isso que a gente está vendo, né? Porque a gente consegue ver na própria prática. Eu falo que a maior prova de que funciona é o meu filho. É o sensor dele. Então, a gente não pode ficar também só esperando vir as recomendações dos médicos mudarem e começar a apresentar. Eu acho que isso, para mim, do jeito que eu vejo hoje, uma pessoa que atende um DM1 e não fala de low carb, ela está cometendo crime. Essa é a minha visão, Carol, entendeu? E por isso que eu falo tanto no meu Instagram. Porque todo uso diabético, para mim, eu fico até emocionada de falar isso, mas merece viver saudável, ter uma vida longa e saudável. E a low carb proporciona isso. É só por isso que nós estamos às 20h41 de uma sexta-feira santa aqui, né? Porque é a nossa angústia, a nossa ansiedade de espalhar o mais possível essa notícia, porque uma coisa é você falar assim, eu sei que low carb é melhor para mim, mas eu não quero fazer, eu quero ter uma vida louca e tudo bem se eu morrer mais cedo, se tiver complicação, mas eu não quero me privar, ok, respeito, sem nenhum problema, cada um sabe o que quer para sua vida, mas isso não é a realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas se ferram porque não sabem que elas estão fazendo justo o oposto do que elas deveriam fazer.
Então, o que a gente tenta fazer fora do consultório, porque tem maior alcance, que é o que nós estamos fazendo aqui, porque a gente não consegue atender muita gente, Uhum. que as pessoas elas tenham opção. Você não pode falar que um DM1 fazendo tudo errado, ele está fazendo por uma opção errada. Não, se ele não tem conhecimento, ele não está optando Exato. nada. Ele está seguindo uma recomendação errada. Né? Exato. Se você colocasse ele sentadinho numa sala de aula e apresentasse a experiência do Type 1 Grit, eu acho que a minoria ia sair dali sem querer entrar para o Type 1 Grit. Duvido que muita gente, escutando o trabalho do pessoal do Type 1 Grit, sendo diabético tipo 1, iria querer ficar fora, gente. É muito impressionante o resultado deles. Então, por que que os diabéticos tipo 1 não estão andando por aí com 5,5 de hemoglobina glicada, 5,3 igual eles? Simplesmente por ignorar, o que é uma judiação. É por isso que a gente está aqui há quase 2 horas falando. Para que isso não aconteça, para que as pessoas possam ter as suas reais opções e não ignorância. E as pessoas, elas têm que ter plena consciência, né? Isso é uma coisa que eu quero falar aqui. Bem sério, né, Cristina? Eu quero que você me dê essa oportunidade de falar isso. Diabetes não é uma doença crônica e progressiva. Você não está condenado quando você recebe o diagnóstico de diabetes que você vai morrer de doenças cardíacas ou de AVC. Você não vai se você se cuidar. E o jeito de você se cuidar, um dos caminhos vai te levar ao bom controle é você utilizando a estratégia de baixo carboidrato aliada ao seu tratamento. Então, hoje em dia, que nem você falou, a gente está no século, né? A gente já está em 2020, a gente já tem esse conhecimento, a gente já tem os usos dos sensores, não tem como negar o que a gente está vendo. Os pacientes chegam no consultório falando para os médicos que estão atingindo glicemias de pessoas normais, glicadas de pessoas normais, e negar isso. Sem ter hipoglicemias e sem ter hiperglicemias. Entende? De forma segura estão atingindo. Então, chegar e falar que, não, isso daí é consequência. E se a gente tem como evitar, essa informação tem que chegar. Não, e o maior exemplo, né, Carol? Isso é fantástico. É o Bernstein mesmo, porque assim, ele tá, olha a idade que ele tá. E super bem, obrigado. E ele, olha só, e ele. Isso é incrível, isso eu acho incrível. Ele nem teve a oportunidade que o Lucas tem de não desenvolver as complicações. Ele desenvolveu todas e E reverteu reverteu. todas. E reverteu Isso doença. é fantástico. Ele tava com um grau, acho que 2 ou 3 de falência renal e reverteu. Mas como ele reverteu? Muita gente me pergunta sobre isso, né? Porque fala, como é possível reverter? Não acredita em mim. É porque ele manteve a glicemia dele normal por muitos anos. Não é assim você querer manter um bom controle em 2, 3 meses e vai reverter a doença renal. Entende? A low carb, o protocolo dele, gente, é um estilo de vida. É pra vida. Não é uma dieta, entende? É essa questão também que tem que ser colocada, né? Até o pessoal falar, diabético é grupo de risco para coronavírus. A minha opinião é que um diabético muito bem controlado, saudável, que faz exercício, que é magro, que tem bom controle glicêmico, ele às vezes corre menos risco do que um não diabético com esteatose hepática, gordo, hipertenso. O mau controle é que confere uma fragilidade grande, né? Uhum. Alguém perguntou aqui sobre índice glicêmico, né, das frutas. Da Como fruta. achar isso? Gente, na verdade, o índice glicêmico, ele não é um bom parâmetro. Eu vou Eu ia explicar falar um isso, a pouco. carga glicêmica é melhor, né? Então, se você quiser falar, Então eu eu acho acho que que a não. carga glicêmica é o mais importante. Por que que você não É. pode comer uma manga? Não é exatamente porque sobe muito rápido, é porque é lotado de frutose, né? Então, se você se propõe a comer dentro de uma dieta de baixo carboidrato, os alimentos eles têm pouco carboidrato, então não vai ter nem carga glicêmica. O índice glicêmico é a cereja do bolo, né? Exato.
falar um pouco sobre a diferença entre cetogênica e low carb. Muitas pessoas têm dúvida, né? Porque a dieta do Bernstein, ela é considerada cetogênica no ponto de vista de quantidade de carboidratos, mas ela não é esperado que você tenha um aumento do corpos cetônicos, porque você está comendo proteína. E as proteínas levam, transformam em glicose e não deixam que você tenha muitos corpos cetônicos, né? Você vai ter uma ingestão. Não é que é super elevada, não, gente. É uma quantidade adequada, porque a gente consome, se a gente for ver bem, muito pouca proteína. Muito pouca. Idoso e criança em fase de desenvolvimento deveria comer muito mais do que está lá no guideline de 0,8. Isso daí é para uma pessoa sedentária que não está em desenvolvimento, em crescimento, como uma criança, e nem um idoso que precisa consumir mais. Então, o medo da doença renal não deve vir daí, né? Das proteínas, porque muita gente tem medo, fala, não, eu vou começar a fazer a dieta do Bernstein, ele recomenda comer mais proteína e eu vou ter problemas renais. Não vai! O que causa problema renal é você comer um excesso de carboidratos e a gente tem que ficar filtrando isso. Né? Isso vai levar a dano renal, não é a quantidade de proteína, né? Então... Exato, e até porque na dieta low carb a gente tem pouca fome, então bater, sei lá, 1,3 grama por quilo de proteína dia não é tão fácil assim. Então não tem como ser uma dieta hiperproteica, porque a fome não tem como a gente comer muito. Pão, eu falo, né, sempre, o pãozinho lá você come 5 se deixar. Agora vai comer carne, vai comer um monte de carne. Se não me engano, são 5 ovos para ter 30 gramas de proteína. É muita coisa. Não sei. Mas se você comer um filé de frango normal, você consegue. Um hambúrguer tem 28 gramas, né, de proteína líquida, então... acho que é 120 gramas de frango, 100 de carne vermelha, um negócio assim. 5 ovos, por aí. Tá bom. Então, não... Nós vamos ter que repetir outras lives. Para uma saúde ótima, o ideal... É isso. E com certeza, né? E adesão ao tratamento, né? Eu queria que você desse alguma dica para a gente finalizar, então, para o paciente aderir a longo prazo, né? Porque o que todo mundo fala também, não tem estudo a longo prazo. E aí? O Dr. Bernstein é o próprio estudo a longo prazo. Gente, a comunidade do Type 1 Grit, no mínimo, eu acho que já tem mais de 5 anos que as pessoas estão lá seguindo, fora as que já seguiam antes, porque já tá na 3ª ou 4ª edição, sei lá quantas edições do livro dele. Então, né? Já tem estudo duplo cego randomizado, o que a gente tem não dá para usar, por exemplo, o DCCT, não dá, não tem nada a ver. Eles fazem controle estrito, só que com dose de insulina, não é com dose, não é com dieta low carb. Então não dá para extrapolar o grupo de melhor controle glicêmico versus o de pior desse tipo de estudo, porque a estratégia não tem nada a ver com dieta, tem a ver com quantidade de insulina. Então, enquanto não houver um estudo duplo cego, randomizado de longo prazo, não dá para bater o martelo. Só que as evidências, elas são muito escancaradas, né? Então, sei lá, se fosse mãe de um diabético tipo 1, não hesitaria, porque não tem estudo a longo prazo, né? Agora, o que eu coloco, Cristina, que eu sempre falo desse negócio da adesão é o seguinte: você precisa ter um propósito. Eu ouvi isso numa live do Dr. Rodrigo Bomenic, ele estava falando sobre o emagrecimento, e isso se encaixa no diabetes também. Você precisa ter um propósito. Qual é o seu propósito, sabe? Para você fazer a low carb. Por que você está fazendo low carb? Né? Na questão do emagrecimento, ele usou o exemplo. Você está usando a low carb por causa que o seu marido fica falando que você está gorda? Ou porque você, por exemplo, quer melhorar a sua saúde? Isso é o seu propósito, né? O seu porquê é porque o seu marido fica falando que você está gorda. Mas qual que é o seu propósito de querer fazer a low carb? E no diabetes também. Para que você consiga seguir isso a longo prazo, você tem que achar o seu propósito. E o propósito maior que eu faço low carb no meu filho
é para que ele tenha qualidade de fazer tudo o que ele quer, só que ele precisa se cuidar. E o jeito dele se cuidar é seguindo esse protocolo, né, que a gente tem, que é até surgir a cura, que é o que a gente tem até surgir a cura, que é que é o melhor tratamento, a melhor evidência. Então a gente tem que levar isso como propósito. Eu não sei se a gente... Oi? Não, é que eu queria colocar assim. Então, eu não sei se eu e você somos muito suspeitas para falar, né? A gente tem essa, a gente tem essa. Eu acho que a vida, para quem precisa de dieta low carb, quem que precisa? Principalmente o DM1, quem não quer ficar gordinho, quem não quer ficar diabético tipo 2. Mas vamos pegar na vida de um paciente que tem DM1. É muito mais fácil, gente. É muito mais fácil na dieta low carb. Por que não faria? Se você não vai ter problemas graves, já é uma boa coisa para você fazer. Mas a vida facilita muito. O que você quer? Você quer que seu filho possa comer pão, porque coitado, não pode comer pão. Só que a consequência disso é ele ter uma hiper ou uma hipo ou uma hiper. Então, a vida facilita muito. Você para de ter pepino grave. Você tem um pepininho, ok. Seu filho vai na festinha, ele não pode comer o que as crianças vão comer. No lanche da escola, você vai ter que levar, porque ele não pode. Tudo bem, pepininhos. Só que você quer ter pepininho ou você quer ter pepinão? Dele internado com cetoacidose, dele ter uma hipoglicemia grave, dele começar a não perceber hipoglicemia e ter hipoglicemia noturna. Que é muito mais perigosa, porque ele está dormindo, você está dormindo. Então, é o nível de pepino que você quer administrar na vida. Isso eu percebo quando eu converso com as pessoas, que é assim, elas se sentem culpadas já pelo filho ter diabetes. E aí junta com a dó de que meu filho já tem diabetes, então daí ele não pode comer isso. Entende? Já mistura esses sentimentos da culpa com a dó da criança ter diabetes. Na verdade, quando você faz isso, aí que você vai estar prejudicando. Você não precisa carregar essa culpa. É uma doença autoimune. Você não fez nada para o seu filho ter essa doença, entendeu? Quando eu tirei isso de mim, esse peso, não foi minha culpa. Eu não fiz o meu filho ficar diabético. Simplesmente o sistema dele, autoimune, resolveu atacar as beta-células. Não sei por quê, ninguém sabe ainda por quê. Entende? Então você tem que se livrar dessa culpa. E tem uma grande diferença, eu acho, entre você cuidar versus fazer terrorismo. Você não vai ficar falando para o seu filho, não vai comer isso, que você vai cortar a perna, você vai ficar cego, não sei o quê. Isso eu acho desnecessário, isso assusta a criança, pode deixar ela traumatizada. Exato. Isso não tem nada a ver com você falar, filho... na nossa situação aqui em casa, porque eu acho que é sacanagem os pais não fazerem junto, mas pode ser que eu seja muito radical nisso, tudo bem, mas é minha opinião pessoal, não como médico, eu nunca vou criticar. Mas se eu tivesse um filho diabético, eu me sentiria sacaneando, colocando ele numa dieta que nem eu consigo fazer. Mas enfim, não é assim que eu trato no consultório, estou dando aqui uma opinião pessoal. É diferente de você falar, esse negócio não funciona pra gente, filho. Não funciona, o seu corpo não vai responder bem, você vai ficar mal. Isso é cuidar. Isso é cuidar. Se seu filho é alérgico a camarão, você ficar com dó de não dar camarão pra ele, isso é cuidar. Você não vai ficar fazendo terrorismo com a criança. Até porque nada de ruim vai acontecer com ela, né? Tem que... Não é pelo susto que a gente educa. Exato. Eu também acho. É por esse caminho mesmo. E é isso. Muito bom. Conseguimos falar bastante coisa. Depois a gente acha uma outra hora. Vamos fazer do Instagram da Carol. Se quiser responder mais alguma coisa ou falar alguma coisa. Acho que era isso. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa... Então, a Ana Carolina, que se eu entendi, quero fazer a minha filha de 2 anos de diagnóstico começar a fazer low carb. Qual é o primeiro passo? Bom,
tem várias coisas que tem que ser feitas, né? A educação em diabetes tem que ser feita pela família. Ler o Diabetes Solution, acho que é mandatório para quem tem filho diabético tipo 1, né? Diabetes a solução do Bursting. Para entender, pelo menos, nem que não vá fazer o protocolo, mas pelo menos para entender a situação. Tem que achar um endócrino que goste de low carb, senão vai virar uma briga enorme. Exato. Eu acho que o caminho é por aí, né? E geralmente quem atende criança tem uma nutricionista no consultório que seja da mesma linha, mas sem a família entender, e agora dando minha opinião pessoal, eu acho que a família teria que fazer também, até porque todo mundo se beneficia, né? Não vai dar muito certo o pai e a mãe comerem pão puma e obrigarem a criança a comer ovo. Exato, eu concordo. E eu acho que começa, que nem eu falei na outra live, né, quando a gente tava antes, começa tirando já o açúcar e os refinados, que isso já vai ser, você vai notar a diferença muito rápido, né, no controle glicêmico, né? Só que fica muito esperta na insulina, porque se você fizer isso, vai cair. Aumentar a chance de hipoglicemia. É verdade. Mas então, esse é tem que falar com o começou médico por que aí. tá cuidando dela para fazer um... Tem que ter o celular do médico, porque isso vai acontecer. E outra, hoje em dia já tem, né? Eu já coloquei também várias vezes no meu story, lá no site do Dr. Souto, tem uma lista das pessoas que apoiam a low carb, dos profissionais de saúde que fizeram o curso, né? Diabetes, a solução dele. Então, vocês podem entrar lá e pesquisar, né? Pessoas que trabalham com essa área. Agora a gente também tem bastante serviço de telemedicina nessa época do coronavírus, então tem muitos médicos bons aí disponibilizando vagas para atender online. Quem não tem condições de ir até esses médicos. E a insulina, gente, que meu filho usa, ela é disponível no SUS de graça, né? Então, o tratamento tá aí, eu acho, né? Para qualquer um, é comida de verdade, né? Que nem a gente falou, bicho e planta. Usar a insulina correta, regular, que é disponibilizada no SUS. Então, qualquer um pode fazer. E o livro... né? A Tresib é um pouquinho... Aqui no Brasil, se não me engano, é mais fácil de pegar pelos... Não é pelo SUS, né? É que DM1 tem direitos adquiridos de usar uma insulina melhor que a NPH. Então, aqui no Brasil é usado mais a glargina, né? Também é uma insulina ótima, também a Lantus. E dá para fazer. É isso aí. Muito bom. Então vamos nos despedir, agradecendo muito a nossa audiência. Eu super amei, foi um enorme prazer. Foi tão prazeroso que eu consegui esquecer essa angústia do coronavírus que a gente está vivendo. Foi um oásis aqui para mim, um momento de descontração e muito aprendizado. Exato. Tá, eu queria agradecer também. Eu acho que é a primeira vez assim que eu tô conseguindo pessoas da área médica me ouvirem, sabe? E me dar espaço para falar e expor isso, porque ainda existe muito preconceito, eu acho. Não sei se é porque não tiveram nutrição na faculdade, eu não sei qual é a causa disso, mas muitas barreiras ainda para serem vencidas. Mas só de ter esse espaço e você abrir para eu poder vir aqui falar esse outro lado, né, para as pessoas terem acesso também e poderem tomar uma decisão mais consciente, já não tem como agradecer, né? Eu sou muito grata por você ter me chamado e poder colocar essas informações aí para as outras famílias. Não, eu deixei passar uma vez por muita burrice. Eu falei, eu não tenho experiência em atender criança, eu não li o livro do Bursting, não vai dar certo esse negócio. Uma mensagem que a Carol me mandou faz um tempo. Eu falei, que negócio é esse? Que idiotice! Vocês trabalham com a mesma coisa. Não é porque não é exatamente a mesma coisa que vocês não podem contribuir fazendo uma live maravilhosa. Acho que é questão de maturidade. A gente vai amadurecendo.
E vai também eu era muito tímida, né? Depois que comecei a fazer as minhas próprias lives, você vai tendo mais desenvoltura. Aí me deu um negócio assim, falei, para com isso. Manda uma mensagem agora para ela, para com isso. E deu certo. Essa semana a gente se falou, deu certo. E vamos fazer outras aí. No meu Instagram você vai ter espaço sempre. Isso é uma honra te ter aqui no meu Instagram, é uma grande honra. Eu aprendi muito nas nossas conversas dessa semana, nesses dias que passou e hoje. E assim, nossa, eu nem não vou conseguir expressar em palavras a felicidade que eu fiquei da nossa live de hoje. Foi fantástica. Obrigada, obrigada. Obrigada, gente. Um grande beijo e a gente vai combinar de voltar. Um beijo a todos. Obrigada.